Senhor, para todas, para todos que vão estar conosco agora. Hoje é quinta-feira, nós temos um compromisso aqui toda quinta-feira, né? Estudar um livro da Bíblia ou um tema. Agora nós vamos começar a falar sobre o livro de Amós. Amós, que livro interessante! E eu achei interessante a gente estudar esse livro porque é um livro pouco falado, pouco comentado, né, na Bíblia. E eu gosto muito de livros pouco comentados, porque existem tesouros escondidos nesses livros também. Amós é aquele livro que quando o pastor fala assim, vamos abrir o livro no livro de Amós, a Bíblia é o livro de Amós, todo mundo fica passando as páginas, né? Aonde está o livro de Amós? É um livro que a gente quase não lê. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Então hoje a gente vai estudar o livro de Amós, tá bom? Quero que você fique bem atento aí. Hoje nós vamos dar só uma introdução do que seria o livro, tá bom? É um livro que me chama muita atenção e tem muita coisa boa pra gente aprender aqui. E eu lembro muito do meu tempo de criança, quando a gente tinha estudo bíblico. Não sei se você é dessa época ou desse tempo, ou eu tô muito velha, né, gente? A gente fazia estudo bíblico, né, sobre um livro da Bíblia, e a gente ficava várias semanas estudando só dentro de um livro. Era muito bom, eu tenho memórias muito importantes sobre esse tempo. E o Ministério Débora William também entrou aí, seja bem-vinda. E eu sei que tá um pouco tarde, né, são 11 horas já, né, 23 horas, mas esse foi o horário que o Senhor nos deu. Geralmente eu faço às 22 horas, só que hoje nós fomos lá acompanhar uma família, né, tivemos uma perda ali na nossa igreja, nós fomos lá dar o nosso abraço lá, nosso irmão, e hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, mas vamos aprender muito hoje. Vou dar um panorama do livro para você saber, se situar. Quem gosta de Bíblia e aprender, né, a Débora falou que tá de plantão, tá no plantão, glória a Deus, tá acompanhando a gente aí. O livro de Amós, gente, é um livro. Deixa eu falar para você assim, a primeira impressão que eu tive do livro quando eu abri, eu vou estudar esse livro. Aliás, por que veio o livro de Amós? Porque na nossa formatura do ministério delas, né, e foi também a formatura do Homem ao Máximo, o pastor Carlos Elias, ali na Igreja Batista, na PIB de Campo Grande, trouxe uma palavra maravilhosa no livro de Amós. Gente, eu fiquei tão assim impactada com a mensagem que eu falei assim, gente, eu tenho que estudar o livro de Amós de novo. Então eu pensei, Senhor, eu vou trazer o livro de Amós para quinta-feira. Vamos estudar esse livro, vamos ficar debruçada nesse livro um bom tempo. A Gabriel da manhã, oi Gabriel, tudo bem? Um aluno meu também tá aqui, ó, que legal. Tu gostas de Bíblia, Gabriel? Se tu gostar, tu vai se dar bem aqui. Então o livro de Amós, gente, é um dos maiores tratados de justiça social de toda a literatura universal. Que livro poderoso! Além disso, o livro de Amós também é um encorpado manual de teologia. E você vai aprender muita teologia estudando o livro de Amós. Se você gosta de Bíblia, você gosta de aprender, com certeza você vai aprender muito, gente. Esse livro revela de uma forma eloquente a soberania de Deus na história das nações. Às vezes a gente acha que as coisas que estão acontecendo no mundo, né? A gente acha, né, na realidade, a gente acha que Deus perdeu o controle. Deus perdeu o controle, Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle, gente. Deus continua soberano. Ele está no controle das nações, ele está no controle dos fenômenos naturais, e é isso que a gente vai ver aqui no livro de Amós. Um livro muito forte. Você precisa estar preparado para poder encarar esse livro, porque é um livro de confronto, é um livro que encosta a gente na parede, é um livro que coloca verdades dentro de nós de uma forma muito clara, muito objetiva. Deus está sentado na sala de comando do universo. Deus tem as rédeas da história humana nas suas mãos. A mensagem de Amós repreende o formalismo. Sabe o que é o formalismo? A gente, né? Não, isso aqui é assim, é desse jeito, né? Aquela coisa religiosa. O livro de Amós, ele repreende realmente esse nosso formalismo, né? O livro de Amós é um clamor social
Você às vezes acha que que Deus está preocupado só com a nossa vida espiritual? Será que Deus não está vendo injustiças, coisas que estão acontecendo no mundo? Gente, Deus está vendo tudo. E o livro de Amós denuncia o pecado da autossatisfação religiosa. Isso aqui me impactou demais. Descreve a religião que Deus abomina. Deus abomina a religião? Sim. Tem uma religião que Deus abomina. Deus exige que essa religião seja substituída por uma dependência da graça de Deus. Deus exige que nós nos arrependemos. Esse livro vai dizer tudo isso pra gente e vai falar de uma forma clara que todo mundo possa entender. É um compromisso com a lei de Deus. Esse livro é um compromisso com a lei de Deus. Gente, quer aprender? Então vamos juntos aí por muitas quintas-feiras, não tem nem como quantificar ainda, mas nós vamos ficar aqui pelo menos 2 meses estudando só o livro de Amós. É um livro que quase não é comentado e você vai entender profundamente esse livro estudando aqui toda quinta-feira nesse pequeno grupo de estudos. Hoje eu entrei um pouco mais tarde, né? Mas vai ficar gravado e as pessoas assistem depois. Sem isso, a religião só vai servir para nos separar de Deus. Quando a gente tem um espírito religioso, né, que não depende da graça do Senhor, um espírito religioso que não faz com que a gente se arrependa dos nossos pecados, a religião ela só serve para nos separar de Deus e para nos cobrir com a ira de Deus. Essa que é a realidade, né? E Amós aqui, ele tá falando... Gente, eu aprendi muito. Eu já li o livro de Amós? Claro que eu já li. Já estudei sobre o livro de Amós? Claro que eu já estudei, né? Estudei no seminário, estudei na faculdade de teologia. Gente, mas a palavra de Deus é viva. Ela fala conosco todos os dias. Então esse livro, eu estou dando só um panorama do livro para você. Hoje a gente não vai se aprofundar ainda no livro. Eu só estou te dando um panorama para você entender. Qual é o significado do nome Amós? Vamos partir daí, né? O profeta Amós foi levantado por Deus para pregar a Israel. Israel são as 10 tribos do norte, tá? Porque você sabe que Israel existiu uma parte, né? Uma divisão, né? Uma divisão. Então, 10 tribos foram para o norte, 2 tribos foram para o sul, que é Judá, tá? E a parte norte ficou chamada Israel. A Deborah Williams colocou assim, ó, a religiosidade não vem de Deus. Não vem. Tem muita gente que acha que vem, mas não vem, não vem. É isso que a gente vai ver aqui nesse livro. Então, Amós foi levantado como profeta, né? Para poder pregar para as tribos do norte. O que significa Amós? Aquele que carrega fardos. Amós quer dizer aquele que carrega fardos. Então, o livro contém muitos fardos, né? Fardos de quê, irmã Alessandra? Fardos de julgamento, fardos de calamidades que o profeta vai transmitir a Israel. Gente, ser profeta naquela época não era uma coisa fácil, como hoje também não é fácil, tá? Ser profeta não é uma tarefa fácil. Quem foi Amós? Quem era Amós? Amós era um pastor de ovelhas. Amós era um agricultor. Amós era um homem de pele bronzeada pelo sol. Amós era um homem que tinha um caráter robusto. Amós tinha uma voz retumbante. Amós tinha um profundo conhecimento da realidade do mundo ao seu redor. Gente, isso é lindo. Porque o profeta ele não pode ser bitolado. Você já viu que pessoas, né? Você já reconheceu pessoas como profeta, mas você notou que alguns profetas são meio bitolados? São. Claro que nenhum profeta é muito normal não, tá, gente? Os profetas não são muito normais. Mas nós que fomos chamados para anunciar a palavra de Deus, deixa eu explicar isso bem explicado. A gente não pode ser um ser bitolado. A gente não pode ficar dentro da caixa olhando só para um lado. A gente tem que entender aquilo que está acontecendo à nossa volta e ao nosso redor. Amós era esse tipo de homem. Quando Deus levanta Amós, levanta ele, porque ele era um servo destemido. Era um homem que não tinha medo.
Ele não tinha medo, ele já era destemido. Por isso Deus levanta Amós. Ele tinha uma mente ágil. Ele tinha uma imaginação viva. Amós era um homem criativo. Tudo isso nós vamos aprender aqui, estudando o livro de Amós, tá? O estilo desse livro, se você nunca leu o livro de Amós todo, eu te convido a fazer isso. Nós vamos fazer isso aqui toda quinta-feira. O estilo do livro de Amós é um estilo elevado. É um estilo elevado. Gente, vai abrindo a sua Bíblia aí no livro de Amós, que talvez eu possa te dar umas palhinhas, assim, mais ou menos, do que a gente vai estudar, tá bom? Então já pega a sua Bíblia aí, já abre. Eu já vou abrir aqui mais ou menos em alguns textos que eu possa usar agora, já no iniciozinho, para você ter uma ideia daquilo que a gente vai ver hoje, tá bom? Faça isso. Já procura a sua Bíblia aí, tá bom? Já acha a sua Bíblia aí. Já deixa abertinha no livro de Amós, tá? Que você vai entender o que eu tô falando. Você vai entender o que eu tô falando. Vamos lá. Vamos deixar aberta aí já. Eu cheguei meio estabanada hoje, né? Mas eu já quero deixar o livro aberto aqui para você já ter uma ideia, tá bom? O estilo desse livro, eu fiquei impactada com o estilo do livro, sabe? Um boieiro, um boiadeiro, um pastor, um agricultor. Gente, que estilo de livro é esse? É um estilo assim alto, um estilo elevado. Nem parece que foi um agricultor que escreveu isso aqui, gente. Claro que, né, a gente sabe que houve escribas para transpor o texto, né? Mas as coisas que Amós falou, as coisas que ele retumbou com a sua voz, as coisas que ele profetizou, o estilo que ele usou, as palavras que ele usou me chamaram muita atenção. Embora Amós não tivesse desfrutado das vantagens de uma educação formal, ele não tinha uma educação formal numa escola de profetas, mas Amós tinha convicção do seu chamado, que é algo muito importante também. Você tem um chamado na sua vida? Você precisa ter convicção do seu chamado. Um profeta, ele não pode duvidar do seu chamado, porque vão aparecer situações, né, que vai colocar em xeque, vai querer fazer você duvidar da sua identidade, no seu chamado. A Débora colocou assim, é vindo de Deus mesmo, Deus nos usa como Ele quer. Isso aí, Débora. Então, gente, Amós, apesar dele não ter frequentado uma escola formal, uma escola de profetas, ele tinha convicção do seu chamado. E quando ele recebe essa vocação da parte de Deus, o que ele faz? Ele deixa ajudar. Porque olha que interessante, Amós é chamado para profetizar no Reino do Norte. Mas na realidade, ele era do Reino do Sul. Ele era de Judá. Deus levanta ele lá e leva para o Reino do Norte, para profetizar contra Israel. Ele vai denunciar o pecado, ele vai falar as coisas que estão erradas ali. Quando ele deixa Judá, ele sai como um leigo. Sabe? Ninguém entendeu por que ele saiu, por que ele está se mudando, por que ele está saindo daqui, mas ele sabia que Deus estava chamando ele para essa obra, para profetizar. Débora está colocando aí, o ministério dela está colocando aí um missionário, realmente, né? Alguém que sai de um lugar com uma mensagem, com uma missão, e aí ele vai proclamar a verdade de Deus na orgulhosa capital do Reino do Norte. E não era uma mensagem fácil de pregar não, tá, gente? Era uma mensagem hostil. Ele não tinha autorização eclesiástica para fazer o que ele estava fazendo. Ele não tinha um título oficial de profeta reconhecido para fazer o que ele estava fazendo, né? Porque muitas vezes, eu já passei por isso, né? Eu tenho uma vida longa de ministério, né? Não caí de paraquedas, não, em lugar nenhum, não. Eu tenho uma vida longa de ministério. Eu sirvo ao Senhor desde os meus 13 anos, e me batizei com 12 anos, e sirvo ao Senhor desde os meus 13, dando aula na escola dominical,
né, muito nova já, né, para classes infantis, depois classes adolescentes, já dei aula para classe dos jovens, e já fui, e tanta coisa que Deus já me fez fazer, né? Então, muitas vezes a gente é colocado em xeque. Com que autoridade você está falando isso? Qual a tua credencial para falar isso? Por que você prega, né, desse jeito, né? Muitas vezes as pessoas vão colocar em xeque o nosso chamado, e nós temos que ter convicção do nosso chamado. Amós tinha, tá? Ele enfrentou preconceitos do público de Efraim. Ele enfrentou preconceitos, tá? Mas ele não desviou do seu propósito. Mesmo sofrendo preconceito, ele não desviou do seu propósito. O seu senso de vocação lhe deu firmeza. Gente, você precisa ter senso de vocação. Você precisa entender quem você é. Eu já entendi. Isso é muito claro para mim, é muito claro na minha vida. Eu sei para que Deus me chamou e por que Deus me chamou. Nós não sabemos a que momento o Senhor vai nos chamar, né? Eu não sei quanto tempo de vida terei na terra, né? Eu estou vindo lá fui lá dar um abraço ao nosso irmão Silas, que perdeu a sua esposa, que, né, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. O combate dela terminou, ela já está nos braços do Senhor, né? Uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, já está nos braços do Senhor. E nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. Então, é importante nós sabermos quem nós somos nessa terra, o nosso desígnio, o nosso propósito, se manter firme nele. Porque o mundo, ele não vai ficar satisfeito, né? O mundo espiritual, ele vai combater contra o nosso propósito, nosso chamado. Mas nós temos que ter certeza porque Deus nos chamou. Oi, tudo bem? Alguns alunos meus aí me descobriram na rede social e estão aqui, ó, gente, que lindo. Então, o senso de vocação de Amós deu firmeza para ele. Amós profetizou no período mais próspero dos reinos do norte e do sul. Isso é uma coisa que você precisa entender também antes da gente se aprofundar no livro de Amós, tá? Porque aqui, gente, eu não vou esconder informação nenhuma. Eu tenho o maior prazer de dividir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi anos sentada fazendo seminário, fazendo a faculdade de teologia. Eu não tenho problema nenhum em dividir aquilo que o Senhor nos deu. Então, se você gosta de Bíblia, você quer aprender um pouquinho mais, gente, vem comigo aqui toda quinta-feira, permitindo o Senhor, nós vamos estar aqui, tá? Inclusive, até meus alunos aí me acharam. Já estão de férias, né? Já estão no recesso. A tia não está de férias ainda não, amanhã ainda trabalho. Mas estão aqui, né? E a Bíblia fala, deixai vir a mim os pequeninos, né? Não os impeçais. Então, a palavra de Deus é para todos. Então, olha só, Amós profetiza num tempo muito próspero, tá? Vamos entender isso? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul estavam vivendo o seu melhor momento. Eu quero explicar isso para vocês, tá? Lá em Judá, quem reinava? Uzias. Já expliquei que Israel era dividido, né? 10 tribos era chamado de Israel e as 2 tribos Judá. Os 2 reinados viviam uma época boa, tá? Lá em Judá, quem reinava era Uzias. E o reino de Uzias foi longo, né? 52 anos, um governo longo. Em Israel, no reino do norte, quem reinava era Jeroboão II. Ele reinou durante 41 anos, então os 2 fizeram reinados bem longos, tá? E aí, o que acontece? Um governo extenso, um governo bem sucedido, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, tá? Então, esses 2 monarcas foram monarcas muito bem conhecidos na Bíblia, porque o reino deles experimentou um avanço extraordinário na época. Eles expandiram as suas fronteiras, consolidaram, né, as suas fronteiras, e os fatores externos e os internos também favoreciam uma prosperidade, um enriquecimento altíssimo, tanto para Israel quanto para Judá. Existia paz nas fronteiras, ninguém estava fazendo guerra com ninguém. E aí o texto de Amós dá uma data precisa quando a missão dele começa. Isso aqui é muito legal, você vê aí na sua Bíblia, Amós 1, versículo 1. Olha o que está dizendo aí. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa,
as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Olha que informação interessante, que já começa aqui. O livro de Amós, ele já se situa, olha, como eu estou chegando aqui agora, como eu estou entrando aqui, né? Como o Senhor me levanta, em que tempo, em que período Deus levanta Amós. Capítulo 1, versículo 1, já dá essa informação pra gente. Tá? Ele coloca a data precisa da sua missão, 2 anos antes do terremoto. Sim, houve um grande terremoto e isso ficou registrado na história. Gente, isso aqui é muito interessante, eu amei estudar sobre isso. Aquele terremoto que foi severo na época de Uzias e que séculos mais tarde ainda não tinha sido esquecido. Lá no livro de Zacarias, para quem gosta de curiosidade, tá? Zacarias, capítulo 14, versículo 5, ainda se falava na época desse grande terremoto que aconteceu séculos antes. Interessante, né? E ele situa o seu chamado aí. Olha, no tempo de Uzias, em Judá, no tempo de Jeroboão, no norte, foi quando Deus levanta Amós, 2 anos antes do grande terremoto. Olha só que interessante, gente, essa informação. E qual é a mensagem central do livro de Amós? Se você já quiser fazer essa anotação, se você quiser estudar, gente, são informações preciosíssimas. Aqui é estudo bíblico mesmo, é para você aprender. E eu sempre gosto de dar um contexto antes de a gente entrar propriamente no livro, para você entender, né, em que momento da história Deus está falando. A gente precisa entender, porque a gente está separado anos, né, muitos anos desse acontecimento. O livro de Amós foi escrito há milhares de anos, gente. Então, a gente tem, para entender o livro, a gente tem que entender o contexto, o tempo em que ele foi escrito. Então, qual é a mensagem de Amós? Eu posso dividir a mensagem de Amós em 3 pontos. Se você quiser anotar, você pode anotar, tá? Privilégios implicam em perigo. Quanto mais privilégio eu tenho que tomar cuidado que eu posso estar correndo perigo. Sabe por quê? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Uma coisa é você errar não sabendo. Uma coisa é você errar sabendo. Uma coisa é fazer algo que eu não sei que é errado. Outra coisa é eu fazer algo sabendo que está errado. Então, a mensagem de Amós é muito clara nisso. Por isso que eu estou amando estudar o livro de Amós. E você vai amar também, eu te garanto isso, tá? Então, eu posso dividir a mensagem do livro de Amós em 3 pontos. Primeiro, privilégios implicam em perigo. Onde está escrito isso? No próprio livro de Amós. Capítulo 3, versículo 2. Olha o que está dizendo aí. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Olha a fala de Deus, através do profeta. De todas as nações, vocês me conhecem. Eu conheço vocês e vocês me conhecem. Por isso eu vou punir vocês por todas as iniquidades, porque vocês estão errando sabendo que estão errando. Olha que forte, gente. Olha que forte. Então, a gente vai aprender muito. Sabe qual é a segunda mensagem do livro de Amós? A história passada não pode substituir o compromisso moral e espiritual presente. Tem muita gente que se vale daquilo que já fez. Antigamente, olha, eu pregava muito, eu ensinava muito, e eu fazia a obra de Deus. Eu trabalhava na igreja, eu me dedicava, sabe? Antigamente, tem gente que vive só no antigamente. Então, o livro de Amós vai nos confrontar nisso também. A história passada, ela não pode substituir o compromisso moral e espiritual hoje. Se a gente sabe o que a gente foi chamado para fazer e não faz, a gente está pecando. Conceição também está aí. A paz do Senhor, Conceição. Que bom ter você aqui. Então, gente, olha só que profundo também. Vamos trazer tudo isso para os dias de hoje, tá? Nós não vamos ficar lá só no livro de Amós lá atrás, não. Nós vamos trazer essa mensagem para hoje. Terceiro ponto do livro de Amós. A profissão e a política... Desculpa, gente. A profissão e a prática religiosa, porque também a gente vai falar de política nesse livro, tá? Muito. Quem acha que cristão não tem que se meter em política,
vai ficar impactado com o livro de Amós, tá, gente? Por isso já tô preparando você aí, tá legal? A Rogéria colocou aí, ó, muita responsabilidade, muita, Rogéria, muita responsabilidade. Então, a profissão e a prática religiosa são inválidas se não forem seguidas de evidências claras. Não adianta eu dizer que sou cristã e a minha vida não transparece isso. Não adianta dizer que eu sirvo a Deus e a minha vida é uma mentira. Eu vivo no erro, eu vivo no pecado, eu vivo fazendo coisas erradas. Então, eu professar uma fé, né? Eu afirmar que tem uma prática religiosa e eu não tenho evidência clara na minha vida que realmente eu sou uma cristã, eu tô correndo perigo. Lourdes também colocou aí, a paz do Senhor, irmã Lourdes. Então, o livro de Amós é muito atual e a gente vai aprender muito. Gente, mega doses de palavra para o nosso coração, para a nossa alma, e a gente está precisando. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Precisamos nos encher da palavra, nos saturar da palavra, porque esse mundo está tragando as pessoas que não têm conhecimento da palavra. A realidade é essa. Então, a profecia de Amós também é um exemplo da bondade de Deus. Sabe por quê? Olha que coisa linda, gente. A nação de Israel, gente, estava fazendo tudo errado. A nação de Israel estava fazendo tudo errado. Eles estavam pecando, mas pecando a balde. A balde, estavam pecando a balde. E quando Deus levanta Amós lá de Judá e traz para o reino do norte, para profetizar para Israel, Deus estava dizendo assim: eu ainda amo vocês. Eu ainda amo vocês. Os israelitas do norte tinham rejeitado o pacto de Davi. Né? Essa foi a cisão, a ruptura. Não, nós não queremos mais. Eles romperam com a casa davídica. Eles romperam. Só 2 tribos se mantiveram fiéis a Davi. Só 2 tribos. Se construiu a tribo de Judá. 10 tribos se revoltaram, saíram, debandaram. E eles rejeitaram o pacto de Davi. Mas Davi tinha bênção. Davi tinha bênção. Então, olha só, mais um aprendizado. A pastora Márcia Maciel, ela me ensinou uma coisa muito interessante ali na PIB, né? Antes dela ir para Vila da Penha. Uma frase dela, é um jargão dela: cola com quem é bênção. Cola com quem é bênção. Porque quando o abençoado é abençoado, você também será. Então, cola com quem é bênção. A nação de Israel não colou com quem é bênção. Se afastou da bênção, largou Davi, largou a casa de Davi e foi viver a vida deles. Tá entendendo? Então, o que acontece? Eles estavam confiantes de que, nós somos escolhidos de Deus, nenhuma calamidade vai vir sobre nós, nós somos escolhidos do Senhor, né? Não essa é a fala? Essa não é a fala de muita gente que se diz crente? Não, eu tenho uma carteirinha. Eu sou crente desde 1900 e lá vai fumaça. Que isso? Eu trabalho na igreja, eu tenho cargos. E a pessoa acha que isso a isenta do julgamento de Deus. Isso basta para que Deus não a castigue. Não, eu sou filha de Deus. Justamente por ser filho é que você será punido se você andar errado, porque você conhece a verdade. Quem é filho conhece seu pai, conhece a sua mãe. Sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. E se Deus tiver que nos corrigir, gente, ele vai corrigir. É isso que o livro de Amós está dizendo. Hoje a gente tem aí uma mensagem circulando da hipergraça. Faça tudo que a graça dá um jeito. Erra, peca, adultera, fornica. Que a graça dá um jeito. Fuma, bebe, troca de mulher, troca de marido. Que a graça dá um jeito, né? É a hipergraça. É a palavra de Deus sendo transformada a seu bel prazer. Não. O livro de Amós vai dizer totalmente o contrário. Vai dizer totalmente o contrário. E Deus é bom, tá? Deus sempre vai levantar os seus profetas para nos advertir. Sempre. Deus não traz julgamento antes de avisar. É igual a mãe. Meu filho, se você continuar nesse caminho, eu vou te corrigir. Você vai ficar de castigo. Eu e o Gabriel estamos vendo a tua live. Que legal. Deus abençoe vocês, tá? Vocês são uma bênção. Todos 2 são uma bênção, tá?
Então, a vida da nação de Israel, né, do Reino do Norte, estava sendo caracterizada por quê? Não por amor, não era egoísmo, era ganância, era imoralidade, era opressão dos pobres, não havia justiça na terra. Para tal povo, Deus levanta Amós. Deus tira Amós lá de Judá e leva para a nação de Israel para dizer: vocês estão errados, se convertam antes que o Senhor traga julgamento sobre a vida de vocês, se convertam antes que a calamidade chegue. Essa que é a realidade. Antes que as 10 tribos fossem levadas para o cativeiro pelos assírios, isso aconteceu em 722 a.C., Deus enviou Amós. Deus enviou Oséias, tá, gente? Eles são contemporâneos, para divertir o povo, para chamar a atenção do povo, para chamar o povo ao arrependimento, à obediência. Então Deus não faz nada sem avisar o seu povo. Ele levanta profetas. Gente, e ser profeta nessa geração não tá fácil, porque ninguém quer ouvir mais a verdade. Quando você fala a verdade, as pessoas, elas tampam os ouvidos, dá comichão nos ouvidos, ela não quer ouvir mais. Quando você chama alguém para divertir, a pessoa fala assim: quem é você? Eu cuido da sua vida, que eu cuido da minha. As pessoas não querem mais ser advertidas. Hoje está complicado, gente. Então ser profeta naquela geração não era fácil e hoje também não é. Mas Deus sempre vai levantar profetas para advertir o seu povo, sempre. Ele sempre vai usar os seus profetas para nos trazer à memória aquilo que a gente precisa resolver. Deus não é aquele que vai incentivar ninguém a jogar a sua poeira, a sua sujeira para baixo do tapete. Não, resolva. Deus quer organizar a nossa bagunça. Ele não tem medo da nossa bagunça, mas Ele quer organizar a nossa bagunça. Ele quer organizar a nossa vida. Então presta bem atenção, quem trabalha na desordem é o inimigo das nossas almas. Ele trabalha na desordem. Quando ele vê um ambiente desorganizado, quando ele vê uma vida desorganizada, é mais fácil para ele entrar e fazer a ruaça dele. Nosso Deus é um Deus de ordem. Então, nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa alma, organizar o nosso coração. Nós precisamos falar: Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, dá uma faxina aqui na minha vida, dá uma faxina aqui na minha alma. Troca as coisas de lugar, tira aquilo que está incomodando a santidade de Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não pode ter sujeira aqui dentro. Não pode ter pecado aqui dentro. O momento que você identifica que você está errando o alvo, está errando o caminho, dobre o seu joelho e se arrependa, porque o Senhor, ele é compassivo em nos perdoar. Ele não resiste um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não resistirás a Deus. Ele tem prazer no coração quebrantado, naquele que dobra o joelho e fala: Senhor, eu estou errando, eu estou pecando. Mas aquele que conhece a verdade e não anda na verdade, ele está passível de julgamento. E não adianta dizer que a graça vai suprir tudo. Essa hipergraça que estão falando por aí não é a graça apresentada na Bíblia. Hoje as pessoas estão torcendo a verdade ao seu bel prazer. Eu vou trazer um videozinho ainda essa semana, se Deus quiser, falando exatamente sobre isso. Inclusive, eu fiz uma anotação aqui hoje, pensando sobre essa live hoje, né? Eu fiz uma anotação aqui super importante. Sabe o que o Tozer falou? Tozer foi um grande teólogo. Olha o que ele falou. Presta atenção, gente. Você que gosta de Bíblia, gosta da palavra, anota isso. Vamos começar a ler as nossas Bíblias com o pensamento de que Deus quer dizer exatamente o que Ele diz. Porque olha o que está acontecendo hoje. As pessoas pegam um texto bíblico e quando ela vê que aquele texto está confrontando ela, quando ela vê que aquele texto está abrindo a porta da verdade na cara dela, sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão distorcendo o texto. Ah, não é isso que o texto quer dizer, não. As pessoas estão torcendo a Bíblia, torcendo o texto bíblico a seu bel prazer. Isso é um fato da pós-modernidade, é o que está acontecendo agora. Eu não aceito. Eu não aceito. Tem coisas que não tem como você aceitar, gente.
é torcer demais. É forçar o sentido demais. Então a gente precisa abrir a nossa Bíblia e quando Deus fala assim, ó, eu sou o Deus que odeia o divórcio. Tá escrito, ninguém pode tirar isso da Bíblia. Ninguém pode tirar, tá escrito. Não adianta torcer, tentar dizer outra coisa, se o texto bíblico é bem claro. Mas é hoje que é isso que está acontecendo hoje. Hoje, exatamente isso que está acontecendo. Hoje, a gente sabe que muita coisa na Bíblia são símbolos. A gente sabe que muita coisa na palavra são metáforas. Mas tem partes, gente, que são muito claras. Quando Deus quer dizer exatamente aquilo, a gente tem que parar e falar, Deus está dizendo isso aqui. Não é porque eu não gostei ou porque você não gostou que você pode relativar a palavra de Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Pessoal que está entrando aí, gente, eu não tô com meu óculos de grau. Esse óculos aqui é só pro brilho da luz aqui, né? Que tem duas luzes ligadas. Então, tem vezes que eu não consigo enxergar bem o que tá escrito aí, tá, gente? Mas olha, sejam bem-vindos todos que estão aqui. Pessoas que gostam de Bíblia. Não são muitas pessoas, mas tem pessoas que gostam de Bíblia. E a Bíblia é o livro milenar mais sábio que existe, tá? Ponto final. Ponto final. A Bíblia Sagrada, ela é linda, ela é maravilhosa e ela tem mensagem para todas as áreas da nossa vida. Eu amo a palavra. Quem ama a palavra me acompanha aqui, né? Quem gosta de Bíblia me acompanha. Olha a hora. E tem gente aqui estudando comigo, texto bíblico. Então, gente, vamos voltar aqui. Nós não podemos relativizar a palavra. Se Deus está falando aquilo ali, é aquilo ali que está escrito e acabou. E hoje as pessoas estão torcendo ao seu bel prazer os textos. Por isso que quando eu trago um texto em ministração, ensinando, pregando, dando aula em seminário, dando onde que for, eu gosto de trazer o contexto do texto. Para que fique bem clara aquela mensagem, para que ninguém fale assim, não, não era isso que Deus queria dizer, não. Não, era isso sim que Deus queria dizer sim. Tá? Para quem Deus escreveu primeiramente? Eu estou explicando para você aqui. A profecia de Amós foi para a nação de Israel, reino do norte, 10 tribos. Tá, foi. Ela tem algo para falar para a gente hoje? Claro que tem. Claro que tem. Os primeiros receptores dessa mensagem foi a tribo do norte, as tribos do norte, Israel. Mas o texto bíblico, ele continua falando. E o que está escrito, está escrito. Não tem como torcer. Não tem como arrancar a página da Bíblia. Não tem, não dá, gente. Embora hoje muitos estão falando, não, a Bíblia está retrógrada, a Bíblia é quadrada. Esquece, a Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Billy Graham disse isso. E eu concordo muito com essa frase. A Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Porque tem coisa que vai acontecer amanhã que a Bíblia já está dizendo. Quem lê a Bíblia não é pego de surpresa, não é surpreendido pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Quem lê a Bíblia sabe. Então, vamos lá. Antes que as 10 tribos fossem levadas para o cativeiro, eles estavam vivendo a vida lá tranquila, todo mundo rico, todo mundo bem, né? Um período de paz, prosperidade. Jeroboão tributava, né, os seus inimigos, muito dinheiro entrando no caixa. Muito dinheiro entrando no caixa. E eles achavam que estavam bem. Judá, a mesma coisa, com Uzias. O reino prosperou. E eles achavam que estavam bem. A calamidade estava vindo e eles não estavam enxergando. Interessante, deixa eu falar algo interessante também aqui no livro de Amós, que Amós, ele não se dirige pessoalmente a Jeroboão, que era o rei do norte, né? Ele não chegou lá no palácio, Jeroboão, quero falar uma coisa contigo aqui, eu sou o profeta Amós, Deus me tirou lá de Judá, eu quero falar uma coisa para você. Não botou a mão na cara de Jeroboão, não falou nada com Jeroboão. A mensagem de Amós foi pro povo. Amós se dirigiu ao povo. Vocês que foram redimidos do Egito. Olha o que ele diz, gente. Amós 2, versículo 10. Amós 2, 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei pelo deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Então, Deus pessoalmente falando com o povo. Presta bem atenção. De onde vocês saíram? Eu que tirei vocês de lá. Eu que tirei vocês de lá.
Tipo, choque de realidade. Amós está falando com o povo assim, cara a cara. Eu tirei vocês de lá. Olha, Deus diz assim para vocês. Eu tirei vocês de lá. Vocês acham que se mandam? Que pode fazer o que dá na telha de vocês? Vocês podem ferir o órfão, extorquir o pobre e vai ficar por isso mesmo? Você acha que Deus não está vendo isso não? Você acha que eu não estou vendo Deus usando, né, o profeta para falar com a nação? Gente, isso é muito forte. Os filhos de vocês se tornaram profetas. Os filhos de vocês se tornaram nazireus. O que é um nazireu? Consagrado ao Senhor. E agora vocês estão fazendo tudo isso aí? Gente, essa palavra é muito forte. Portanto, é uma palavra que não é muito pregada por aí, não. Qual foi o dia que você escutou uma mensagem sobre o livro de Amós? Raramente. Levanta a mão. Eu escutei semana passada. Semana retrasada. Pastor Carlos Elias, lá na PIB de Campo Grande, trouxe uma mensagem poderosa no livro de Amós. Tanto é que me deu vontade de estudar o livro de Amós. Eu falei, vou estudar o livro de Amós, porque eu preciso aprender. Eu preciso aprender. E eu falei, Senhor, me ajuda. Eu vou levar para as quintas-feiras minhas lives, livro de Amós. Me ajuda, vai na minha frente, porque esse livro precisa ser anunciado, esse livro precisa ser pregado. Entendeu? Então, uma palavra forte. Amós traz uma palavra forte para as mães. Sim, para as mães. M-A-E-S, tio. Para as mães. As mães daquele tempo, do Reino do Norte, exigiam melhor alimento, melhor mobiliário. Sabe como? Com sacrifício dos pobres. Amós 4, versículo 1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, dai cá e bebamos. Gente, que palavra forte é essa? Que palavra forte é essa, gente? Que palavra forte é essa? Imagina um profeta chamar as mulheres de vaca. Tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus mesmo, né? Tem que ser profeta de Deus. Para poder dar um choque de realidade desse, tem que estar na presença do Senhor. E Amós, ele não foi no palácio colocar a mão na cara do rei de Jeroboão, não. Ele foi pro povo. Ele falou para as mães, ele falou para os pais que levavam os seus filhos para idolatria. Não estou inventando nada, gente. O livro de Amós é forte, tá? É Amós 2, versículo 7. Olha o que está dizendo aí. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Olha só, gente, que forte isso aqui. Olha que forte. Olha só. Então, é forte. Amós colocou o dedo na ferida mesmo. Ele falou com os pais, com as mães, ele falou com os fazendeiros. Você vai ver tudo isso aqui no livro de Amós. Ele falou para os soldados, ele falou para os juízes, ele falou para os homens de negócios. Ah, mas o negócio é meu, eu tenho uma empresa. O que você está fazendo na sua empresa? Você é um servo de Deus, você tem compromisso com Deus na sua empresa também, no seu trabalho também, nos seus negócios também. Então não é um livro fácil, mas é uma palavra forte, mas é uma palavra de confronto para as nossas vidas. Ele falou com os líderes de Samaria, ele falou com Amazias, que era o sacerdote em Betel, ele falou para os homens e mulheres jovens. Sim, você acha que jovem não tem que ter compromisso com Deus? Não, tem que ter também. Jovem sabe muito bem o que está fazendo. E ele colocou a mão na ferida. A última interpelação dele direta é para o povo inteiro. Lá em Amós 9:7, abre a sua Bíblia aí. Amós 9:7, olha o que está dizendo. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir de Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra todos
estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Por quê? Porque Judá ainda se mantinha, fiel ao Senhor. O Senhor é misericordioso, né? Mas Deus falou, olha, se continuar desse jeito, vocês vão ser exterminados da face da terra, porque vocês conhecem a verdade, estão errando, estão fazendo a coisa errada. Então, as pessoas acham que Deus é bom, e Ele é mesmo, que Ele é longânimo, e Ele é mesmo, e misericordioso, e Ele é mesmo, mas que não vai ter julgamento, que Deus vai passar a mão por cima do pecado. Deus não vai passar a mão por cima do pecado, gente. A gente precisa entender isso. Não é porque a gente está vivendo um tempo da graça que Deus não vai trazer juízo. A Bíblia fala que o juízo vai começar por dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor. É por onde vai começar o juízo. Por que vai começar dentro da casa do Senhor? Porque a gente conhece a verdade. A gente sabe a verdade, a gente conhece a palavra. Tá entendendo? Então, o livro de Amós, para mim, tá sendo muito confrontador. E eu tô aprendendo muito. Amós, na realidade, ele faz uma radiografia da sociedade israelita. Ele faz uma diagnose da nação. Olha, ele fala tudo o que está acontecendo, como eles estão. Ele põe realmente o dedo na ferida e ele brada com a sua voz. Olha, se arrependam do pecado de vocês. Amós fala com as nações vizinhas, se arrependam dos pecados de vocês. Porque as nações vizinhas vão ser chamadas para o tribunal e a nação de Deus também será chamada para o tribunal. Crimes de guerra, Deus vai chamar. Gente, isso aqui é tão forte também. A gente vai ver tudo isso estudando o livro de Amós, tá? Eu não quero antecipar nada, tá? Eu não quero antecipar nada. Numa guerra, existe formas de matar numa guerra, tá? Então, vamos supor, né? Vamos trazer para hoje. Vamos dar um exemplo assim de hoje. Eu tenho uma arma letal que mata rápido numa guerra. Um revólver, né? Uma metralhadora. Agora, imagine você matar uma pessoa com requintes de crueldade. Deus não aceita. Deus não aceitava nem na época que as guerras eram normais, né? Vamos trazer para a vida. Vamos trazer para hoje. Tem coisas que eu preciso confrontar. Mas de que maneira você está confrontando? Então, Deus julga tudo, gente. Deus é um juiz que não erra. Porque Ele conhece o coração da gente por dentro e por fora. Ele conhece a nossa vida. Por isso, o julgamento de Deus será perfeito. Se eu for julgar alguém, eu vou cometer erros, porque eu não conheço a pessoa na sua totalidade. Por isso, a Bíblia orienta a gente não fazer julgamentos. A gente tem que falar, aconselhar, né? Ter a nossa posição bíblica, mas julgamento não cabe a nós. Não cabe porque a gente não sabe julgar. Mas Deus sabe. Ele sabe julgar direitinho. Ele coloca na balança, né? Por isso que Jó, né, o livro de Jó, ele fala: pesa-me em balanças fiéis e tu saberás a minha sinceridade. Porque não tem como enganar Deus. E quando ele senta para fazer o julgamento dele é perfeito. Perfeito. Então, Amós está denunciando tudo aqui, tá? Ele está denunciando as atrocidades no tempo de paz. Quais eram as atrocidades cometidas? Estava tendo paz, não tinha guerra, o reino estava prosperando, mas os ricos estavam explorando os pobres. Deus estava vendo. Né? E é isso que a gente vai tratar nesse livro. E a gente vai falar sobre essa questão da política. Sim, vamos tocar na ferida, sim. Porque tem crente que acha que não tem que me meter em política. Não tem que Crente não foi chamado para se meter em política. Você não sabe do que está falando. Por isso eu trouxe o livro de Amós aqui. A gente vai ver isso aqui no livro de Amós. Tá, gente? A gente vai ver isso. A exploração do pobre, a libertinagem no culto. Foram pecados cometidos apesar da luz que tinha sido dada à nação. A nação sabia o que era certo e o que era errado. Então, o Deus justo, ele não pode ser enganado. Essa é a mensagem de Amós, é a grande mensagem de Amós. O Deus justo, ele não pode ser enganado. Os homens não podem abafar o clamor dos oprimidos com barulho de hino. Não dá. Deus escuta muito bem. Deus sabe muito bem das coisas. Ninguém compra Deus com grandes ofertas, com grandes sacrifícios. Esquece isso.
Deus não se compra, não se barganha com Deus. Deus conhece a nossa vida, gente. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Salmo 139. Antes que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe. Então, os profetas são contemporâneos de cada geração. Em cada geração, Deus vai levantar os seus profetas, porque a verdade que eles falam é válida. O profeta, ele não fala de uma forma geral. O profeta é específico. O profeta é específico. O profeta é perturbador, né? Elias viveu essa realidade, né? Quando chegava perto de Acabe, és tu perturbador de Israel? Fala, você é o perturbador de Israel, né? O profeta é tido como perturbador, porque o profeta ele vai falar a verdade. O profeta ele tem compromisso com a verdade. O profeta não teme a carinha feia de A ou de B. O profeta não teme ameaça. Quem é profeta chamado por Deus, ele vai falar a verdade como deve ser. Doa quem doer. Às vezes dói até nele. Porque profeta não é perfeito, mas ele foi chamado, ele tem uma missão. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer. O profeta não tem vontade própria. O profeta ele faz aquilo que é mandado a ele fazer. E a palavra de Deus está na boca do profeta. Não adianta tentar tirar a palavra da boca do profeta. Em toda geração, Deus vai levantar profetas. Não tem como fugir disso. Toda vez que Deus vai trazer julgamento a uma nação, a um povo, a uma pessoa, Deus levanta profetas. Aquela pessoa não vai poder chegar diante de Deus e dizer: o Senhor não me avisou. O Senhor não falou comigo. O Senhor não me advertiu. Deus poderia não falar e não advertir. Mas Ele fala e adverte. Ele usa pessoas. Porque Ele quer ver o nosso arrependimento. Então, gente, esse é um panorama do livro de Amós. Nós nem entramos ainda, mas você já está sentindo como será estudar o livro de Amós esses meses aqui comigo. Vai ser bênção. A gente vai chorar um pouquinho, vai doer na carne um pouquinho, mas a gente vai aprender. A situação política da nação. Deixa eu falar para a gente terminar aqui. Estou terminando já. Com a divisão do reino, as 10 tribos formaram o reino de Israel, como eu falei, né? Mas eles se afastaram da lei de Deus. Durante 209 anos, Israel teve 19 reis. 8 dinastias e nenhum rei andou com Deus. Gente, isso é sério. Eles se afastaram, deixaram a aliança davídica, perderam, né? Quando a gente deixa de andar com quem é bênção, a gente perde bênçãos. A realidade é essa, é uma coisa que eu aprendi para minha vida. Eu não tenho necessidade de estar com todos, mas eu gosto de estar com pessoas abençoadas. Eu gosto de estar junto com pessoas abençoadas. Cola com quem é bênção. Porque ela é abençoada e você será abençoado também. Agora, cola com gente que não quer nada, para você ver onde você vai parar. Cola com gente que não tem compromisso com a palavra, para ver onde você vai parar. Cola com gente descompromissada com a palavra de Deus, para ver onde você vai parar. Não é legal. Conselho de Amós pra gente aqui, tá? Então, olha só. O reino do norte se afastou, quebrou o pacto davídico, foi viver a vida deles lá. 19 reis, 8 dinastias, ninguém serviu o Senhor. Todo mundo debandou. Todo mundo fazia o que dava na cabeça. Jeroboão I, né, por mera estratégia política, construiu novos templos, nomeou sacerdotes lá em Betel, tá? Em Dan, colocou lá, né, pessoas, sacerdotes. Por quê? Olha a estratégia do inimigo, gente, presta atenção nisso. Por que ele fez isso? Não, vocês não precisam ir para Jerusalém, não. Fica aqui mesmo. Eu coloquei templos aqui, coloquei sacerdotes aqui, vocês podem ficar aqui. Então ele fez pensando na questão política. Não, o pessoal vai para Jerusalém adorar, vai que eles gostem de lá e fiquem lá. E tinha que gostar mesmo, porque Jerusalém era o centro da adoração. Então Jeroboão, ele faz templos, coloca profetas ali, sacerdotes ali, né? E aí o que ele faz? Para alcançar o seu propósito. Ele foi espertinho, ele não foi bobo não, tá?
Jeroboão temia que as pessoas piedosas, né, os israelitas piedosos, fossem fazer peregrinação lá em Jerusalém, né, e se voltassem para o Reino do Sul, fossem para lá. Não somente assunto religioso, mas também assunto político. Por isso, o que ele faz? Ele constrói 2 santuários ao Senhor, um no norte e um no sul, ali nas 10 tribos, né? O local foi em Betel, um em Betel e outro em Dan, tá? Ele constrói esses templos, né? Ele coloca um sacerdote em Betel, no sul, e em Dan, no norte. E sabe o que ele faz, gente? Sabe qual é a cara de pau de Jeroboão? Ele coloca 2 bezerros de ouro em cada templo. Ele coloca 2 bezerros de ouro no santuário. Gente, que coisa terrível. Uma inovação. Cuidado com as inovações. A inovação era um bezerro de ouro. E ele fala assim, aí ó, quem tirou vocês do Egito? Aí ó, adora aí. Bezerro de ouro. Hoje a gente está vendo exatamente a mesma coisa. Tem bezerros de ouro sendo adorados e não Deus. A mensagem é tão antiga, mas ao mesmo tempo ela se torna muito atual. Nós vamos falar sobre isso, gente. Estou dando um panorama para vocês daquilo que a gente vai estudar aqui no livro de Amós, tá? O que acontece aí na época? O Egito estava fraco na época. A Síria só começou a entrar no Ocidente em 745 a.C., sobre o reinado de Tiglat-Pileser. Então, Israel e Judá, né? Em Israel, Jeroboão e Uzias em Judá, eles não fizeram guerra, estavam em paz. Até o Reino do Norte com o Reino do Sul estavam em paz, eles estavam em paz. Não tinha guerra. O período de prosperidade grande, expansão grande. Além de ocupar Damasco, Jeroboão II colocou sob tributo a maioria das nações circunvizinhas. Muito dinheiro entrando, né? Foi um período conhecido na história como Idade de Ouro. Olha só. A irmã Lurdinha colocou aí, ó, amo ouvir quem tem conhecimento profundo como você. Deus te abençoe sempre. Amém, irmã Lurdinha. Que bênção. Glória a Deus por isso, né? A Deus seja a honra e a glória. Então, um período de idade de ouro, coisas boas acontecendo, os reinos prosperando, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, né? Todo mundo sossegadinho. E a ideia que Deus ia trazer julgamento nem passava na cabeça de ninguém. Que isso? Quando Deus levanta Amós para trazer a mensagem, fala, esse profeta aí, que é esse profeta, gente? De onde ele saiu? Profetizando essas coisas pra gente. A gente está vivendo nosso melhor momento, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está num bom momento e que Deus está aprovando aquilo que a gente está fazendo. Nem sempre. Às vezes está dando tudo certo e Deus não está aprovando nada. Tem isso também. Então, o Reino do Norte e o Reino do Sul, todo mundo legal, não tinha brigas, fronteiras sendo expandidas, dinheiro entrando. Ninguém suspeitava que dentro de 10 anos, desordens políticas, assassinatos estremeceriam o reino, estremeceriam o país e iam arremessar aquelas cidades, aquelas pessoas no desespero e na destruição. Porque na realidade é isso que o pecado faz. O pecado nos anestesia. Quando você está anestesiado, gente, pode cortar qualquer parte do teu corpo que você não sente. É ou não é? Quando você precisa fazer uma operação, o que o cirurgião faz? Te anestesia para você não sentir a dor do corte. Aí ele faz o que precisa fazer, costura. Quando passa o efeito da anestesia, te dá um analgésico e você fica bem. Mas foi uma coisa positiva. Mas o pecado é o contrário. Ele te anestesia para te decepar. O pecado te anestesia para tirar você de perto da presença do Senhor. E às vezes você acha que está tudo bem
mas você está sendo anestesiado pelo pecado e você não está percebendo. É por isso que esse livro, ele está falando primeiro comigo. Cuidado. Fique atento. Não é porque você é uma pessoa simples que você tem que ser uma pessoa bitolada. Preste atenção no que está acontecendo ao teu redor. Olhe os sinais. Leia a Bíblia, leia a palavra. Não se deixe anestesiar por esse mundo, por esse sistema de coisas. Não se deixe anestesiar pelo pecado. Gente, essa mensagem é profunda, essa mensagem é forte, essa mensagem é atualíssima. Essa mensagem não foi só para o Reino do Norte na época de Amós, não. Essa mensagem é para nós hoje. Porque aparentemente está tudo bem? Não. Nós temos que enxergar a nossa realidade pelo ponto de vista do céu, não pelo ponto de vista da terra. Nós temos que enxergar pelo ponto de vista de Deus, pelo ponto de vista da palavra. Então, esse foi um panorama do livro de Amós, tá? Só para te dar um gostinho. Quem gosta de aprender a palavra do Senhor, vem comigo. Toda quinta-feira, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui. Há 3 anos que eu faço lives. Gente, eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor tem me dado essa oportunidade de pregar a palavra. É muito reconfortante saber que eu estou espalhando a palavra de Deus. Meus vídeos estão chegando em vários lugares, né? Tenho recebido muitos testemunhos, porque é uma palavra simples, mas é uma palavra profunda. Nós devemos ser simples, mas não rasos. Simples, mas não rasos. Grava isso. Nós precisamos conhecer a palavra, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que alegra o nosso coração, é a palavra de Deus que traz transformações na nossa vida. A palavra de Deus é a solução, é o remédio para a nossa dor, para as nossas feridas. A palavra de Deus é que nos desinstala do nosso grau de pecado. Eu posso falar com você 10 vezes e não ter feito nenhum, mas quando Deus fala, coisas acontecem. A palavra no hebraico, milá. A primeira letra da palavra palavra em hebraico, milá, é o men. O men é a letra das águas. O men é a letra do parto, da gestação. O men é a letra da Torá. É a letra da palavra. É a letra que traz transformação na nossa vida. A palavra faz isso. Se a palavra nossa já tem poder, imagine a palavra de Deus. A Bíblia fala, olha, não ficará vazia, não voltará vazia a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela sairá e fará o efeito. Gente, ela não volta vazia. Ela transforma nossas realidades. Então, que essa palavra seja sempre a bússola para a nossa vida. O salmista falou, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O melhor lugar para esconder a palavra de Deus é no nosso coração. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma sexta-feira abençoada. Se eu não me engano, já deve estar dando meia-noite aí, gente. Então, se Deus quiser, esse mês eu vou fazer mais momentos, né? Live é toda quinta, mas eu vou ter alguns momentos de devocionais aqui pela manhã, às vezes à tarde, vou ficar em recesso, né? Recesso escolar, e vou aproveitar o meu tempo para estar mais pertinho da palavra de Deus. E quando Deus tocar no meu coração, eu ligo a câmera aqui, a gente conversa, a gente divide um texto bíblico e enche a nossa alma da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, um sono tranquilo, reparador e restaurador. E que amanhã a gente possa acordar,
né, bem, com saúde, para desenvolver as nossas atividades, enquanto o Senhor não nos chama, né? Enquanto o Senhor não nos chama, vamos fazer a obra do Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor. Enquanto Ele não nos chama, enquanto Ele não vem, vamos trabalhar na seara do Senhor. Deus te abençoe. Guimara e foto, né? Irmã Lourdes, Rogéria, hoje está aqui com a gente também. Alguns alunos meus também que me descobriram aqui, estão aqui na live também. Todo mundo que entrou aí, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, tá, gente? Eu estou de óculos, mas esse óculos não tem grau, não. É só para o caso da luz. Então, eu quero desejar tudo de bom para você e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Toca nesse aviãozinho aqui embaixo, gente. Manda essa live para alguém. Diz, olha, tem uma live abençoada aqui sobre o livro de Amós. Toca no aviãozinho e manda a live para alguém, tá bom? Beijo, até a próxima. É a Thaís, esposa do Edésio. Oh, glória a Deus. Muito bem, Thaís. Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui com a gente, né, essa quinta-feira. Que Deus te abençoe muito. Amém? Beijo.